Nós estamos começando mais um ano, com novos ideais, novos projetos, novos propósitos, novos sonhos. É claro que tem muita coisa que precisa ser deixada para trás. Muita coisa que não contribuiu, não ajudou, que foi fuligem na alma. E é preciso reciclar essas coisas para não repeti-las, para não caminhar pelas mesmas trilhas, para não seguir as mesmas rotas. É preciso renovar o coração, a mente, os propósitos. E eu gostaria de trazer ao seu coração uma palavra de esperança, de convicção, de certeza. E penso que não há texto mais oportuno e necessário para encararmos 2025 do que o texto de Romanos 8, verso 28. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta mais robusta, conhecida como o Manifesto Cristão, ou Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Nesta carta, que é o pináculo da sua teologia, que é o apogeu do seu pensamento, certamente inspirado pelo Espírito Santo, escreve: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não usa aqui a linguagem da conjectura hipotética, mas a linguagem da certeza experimental. Ele não diz pensamos, ou cogitamos, ou sentimos. Ele diz sabemos. Esta é uma palavra oriunda da matemática. Esta é uma palavra de garantia absoluta, de certeza inabalável. E ele está nos dizendo que sabemos. Não apenas achamos, ou cogitamos, ou sentimos, mas sabemos. É um termo exato. E sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é crer na soberania de Deus. Isso implica em afirmar que você não crê em sorte, você não crê em azar, você não crê em determinismo cego, você não crê em misticismo, você não crê naquilo que se diz tanto hoje, de olho gordo, de ciúme, de inveja, de macumba, nada disso. Você crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Você crê que a história não está à deriva. A história não está dando voltas, sem propósito, sem sentido. A história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, sem controle, sem governo, sem assertividade. Nós cremos que a mão de Deus está sob o leme da história. Que Deus dirige os acontecimentos. Ele quem dá vida, Ele quem tira vida. Ele quem levanta reinos e abate reinos. Ele é quem coloca governantes no poder e os faz apiar do poder. Ele quem enriquece, quem empobrece. Ele é aquele que tem o controle do universo, das galáxias, dos mundos estelares. Ele tem o controle das nações. Ele que tem o controle da igreja. Ele que tem o controle da sua, da minha, da nossa vida. Deus é soberano. Não existe acaso, casualidade apenas. Existe sim um plano que é eterno, que é perfeito. E Jó afirmou: os planos de Deus não podem ser frustrados. Então agora o apóstolo Paulo está dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que esse texto pode ser ao mesmo tempo consolador e pode trazer também grandes angústias para a alma. Porque certamente você e eu enfrentamos lutas, vales profundos, noites trevosas, madrugadas insones, lágrimas quentes que rolam pelo nosso rosto. Enfrentamos situações adversas, todos nós. É a doença que chega, é um acidente grave, é uma situação desesperadora na família. É uma situação que você jamais imaginou passar, mas está passando, e você pode perguntar: mas como assim, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Eu estou sofrendo golpes profundos, eu estou sofrendo perdas talvez irreparáveis, eu estou enfrentando a dor da enfermidade, eu estou enfrentando uma crise financeira, eu estou enfrentando uma crise conjugal, eu estou enfrentando uma situação adversa na família. Então vamos entender o que Paulo não está dizendo. Em primeiro lugar, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo são coisas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Pessoas santas, pessoas piedosas, pessoas virtuosas, pessoas que têm o coração centrado em Deus e no amor ao próximo, enfrentam adversidades na vida. Muitos irmãos nossos, enquanto aqui estou falando, talvez estejam aí em vários países do mundo, enfrentando terríveis perseguições, nas prisões mais imundas, nos açoites mais cruéis, na escassez de pão, nos maus tratos, não porque praticaram mal, não porque cometeram crimes, mas simplesmente porque creem no Senhor Jesus. A perseguição religiosa é um fato
eloquente dos nossos dias. Século XX e século XXI, mais pessoas morreram por causa da sua fé do que todos os séculos anteriores. Então é possível que uma pessoa que é piedosa enfrente lutas também, adversidades também, acidentes também, enfermidades também, o luto também. Então não é verdade que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Se você é um cristão, você não vive numa estufa, você não está blindado. Não estamos aqui neste mundo imunes, incólumes aos dramas e às vicissitudes da vida. Em segundo lugar, Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, como que num mero jogo de coincidência. Não, as coisas não são independentes para agir em nossa vida. Não são os astros que nos governam. Essa questão da astrologia é um equívoco. Os signos é que definem, são os astros que determinam a nossa vida. Não, em absoluto. Nós não adoramos a criatura, nós adoramos o Criador. Quem governa a nossa vida não é a criatura, é o Criador. Então, as coisas não se encaixam por si mesmas. Não é isso que Paulo está dizendo. Não, de forma alguma. As coisas não estão aí acontecendo ao léu, independentemente do agir de Deus e da direção de Deus. Deus está conduzindo a história para um telos, para um fim, para uma consumação. É Ele quem dirige os acontecimentos. Ele quem controla os astros, Ele quem controla o tempo, Ele quem controla o sol, a chuva, os ventos, os mares. Tudo está debaixo do governo e do controle de Deus. Então as coisas não se encaixam por si mesmas. Mas em terceiro lugar, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. A Bíblia chega a dizer: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia da carne colhe corrupção. Quem semeia violência, colhe violência. Quem semeia maldade, colhe maldade. Quem trama contra o próximo se torna vítima das suas próprias tramas. Quem abre uma cova para o seu próximo acaba caindo nessa própria cova. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então há uma justa retribuição àquilo que o homem faz. E Deus é o justo juiz. Então não é verdade que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Agora, se você ama a Deus, se você conhece a Deus, se você serve a Deus, se você tem seu coração centrado em Deus, então saiba disso. Todas as coisas Deus vai trabalhar para o seu bem, temperando saúde com doença, poder com fraqueza, riqueza com adversidade, situações de alegria com situações de choro. Ao fim, todas essas coisas, como que numa peça de tapeçaria, retratará o grande, sublime, sábio projeto de Deus na nossa vida. Bom, talvez você argumente: bom, mas se todas as coisas cooperam para o meu bem, eu acho que eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo comigo. Estou passando tantas lutas, estou enfrentando tantas dificuldades, eu lido com situações tão difíceis na minha casa, na minha família, meu coração é um território de muitas tempestades, a minha alma está fuzilada por ventos contrários. Então, me permita dizer isso. Talvez você não possa entender mesmo, como eu, todas as coisas que Deus está fazendo em sua vida. Às vezes a providência é carrancuda. Às vezes você lida mesmo com a adversidade. O apóstolo Paulo, que escreveu esse texto de Romanos 8, 28, foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, chegou em Roma preso e algemado. Por onde esse homem passava, ele enfrentava lutas. Ele era apedrejado aqui, ele era açoitado acolá, ele era preso em outro lugar, ele era acusado injustamente pelas pessoas que se diziam ser seus irmãos. Mas ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não pode entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele é soberano, Ele está no controle da sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Me permita ilustrar isso para ficar mais claro. Alguém já disse que a nossa vida é como um bordado feito à mão. Se você pegar esse bordado feito à mão e virá-lo pelo avesso, as linhas vão estar soltas. Não haverá beleza, nem harmonia. Não haverá nenhum projeto ali. As coisas estão confusas, misturadas, sem qualquer harmonia, sem qualquer beleza,
sem qualquer significado. Às vezes nós olhamos para a nossa vida como alguém que olha um bordado à mão pelo avesso. Há muitas linhas soltas. Mas se você vira esse bordado pelo lado direito, há beleza, há desenho, há projeto, há harmonia. Tudo faz sentido. Às vezes nós estamos olhando para a nossa vida como alguém olha um bordado pelo avesso. Você não vê nada se harmonizando. As coisas não se encaixam. Você olha e não vê propósito. Você olha e não vê beleza. Você olha e parece que nada fez sentido na sua história até hoje. Mas haverá um dia em que Deus vai assentar você no seu colo. Vai mostrar de cima para baixo a sua história, a sua vida. Você então entenderá que todas as coisas sempre cooperaram para o seu bem. Quando o pai da teoria da relatividade veio à América, logo depois da sua fama, esse grande e laureado cientista, os repórteres perguntaram à esposa dele, ao chegar nos Estados Unidos: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade sobre a qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual o meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Talvez você não possa entender tudo que Deus está fazendo na sua vida, mas você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é bom, Ele é seu Pai. Ele está trabalhando para o seu bem. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. Os planos de Deus para você são de paz, são de bem. E então você pode afirmar, pela fé, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Você que foi chamado segundo o propósito de Deus. Mas talvez você pergunte: bom, mas que bem é esse? É ser uma pessoa saudável fisicamente? É ser uma pessoa próspera financeiramente? É ser uma pessoa realizada profissionalmente? É ter todos os seus sonhos humanos realizados? Que bem é esse? É conforto? É fama? É aplauso humano? São as medalhas de honra ao mérito? São os troféus que você ostenta nos certames da vida? Que bem é esse? E o apóstolo Paulo, sem qualquer dúvida, afirma-nos que o grande projeto de Deus na nossa vida, conforme Romanos 8:29, é transformar-nos à imagem de Jesus Cristo. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. O grande projeto de Deus na sua vida não é tornar você uma pessoa mais rica, mais famosa, mais conhecida, com seus sonhos humanos realizados. Não, isso pode até vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é transformar você em uma pessoa parecida com Jesus. Deus não tem apenas o plano de levar você para a glória, Ele quer também transformar você à imagem do Rei da Glória. Esse é o grande projeto de Deus na nossa vida. E Paulo diz: nós sabemos disso. E se o próprio Cristo aprendeu pelas coisas que sofreu, ao esculpir em nós a imagem de Jesus, também enfrentaremos sofrimento. É preciso que essa pedra bruta seja burilada. É preciso que as quinas da nossa vida sejam tratadas, trabalhadas, para que a nossa vida resplandeça a beleza de Cristo. É como ourives que jogam metal no fogo. A escória vai sendo derretida, vai se dissolvendo, vai se destruindo, o fogo vai minando tudo isso, mas o metal não é destruído pelo fogo, ele é purificado pelo fogo. O metal se torna mais nobre, mais puro, mais valoroso, mais belo, mais útil. As lutas da vida não vêm para nos destruir, vêm para nos purificar, não vêm para nos reprovar, vêm para nos provar e nos aprovar. As batalhas da vida não vêm para nos destruir, mas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma e tornar-nos mais parecidos com Jesus. Então esse é o grande projeto de Deus na sua vida. Se você tem dúvidas sobre qual é o plano de Deus na sua vida, saiba disso. O grande plano de Deus na sua vida é tornar você uma pessoa parecida com Jesus. Bom, aí você pode perguntar: como é que isso acontece? E Paulo responde: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, e aos que justificou, a esses Deus também glorificou. Tudo começa com Deus. Foi Ele quem nos escolheu e não nós a Ele. Foi Ele quem nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Nós só fomos a Deus porque Ele mesmo nos atraiu para Ele. É Deus quem nos ama, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos predestina, e foi Deus que nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora Deus também nos chamou.
nos chamou com santa vocação. Um dia nós ouvimos a voz do Evangelho e o tampão foi tirado dos nossos ouvidos, a venda foi arrancada dos nossos olhos. Deus trocou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Nós chamamos isso de vocação eficaz, de chamado irresistível. Deus nos atraiu para Ele mesmo com cordas de amor. Ele mesmo mudou as disposições íntimas da nossa alma e mudou a nossa história e transformou a nossa vida, e nós então corremos para Ele porque Ele mesmo nos atraiu para si. Mas agora Paulo diz que aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Agora, em virtude do sacrifício de Cristo, nossa dívida foi paga. Se você está em Cristo, você já não deve mais nada diante do tribunal de Deus. Você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Deus já lidou com o seu pecado. Então, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora a nossa dívida foi quitada. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. E agora nós podemos ter livre acesso à presença de Deus, tendo paz no passado, tendo graça no presente, tendo glória no futuro. Você já foi justificado pela fé? Você já confiou plenamente em Jesus Cristo como seu Salvador? Você compreende que Ele morreu na cruz pelos seus pecados? Você compreende que a sua dívida já foi paga? Se agora e hoje você crer no Senhor Jesus, você terá seus pecados perdoados, sua dívida quitada, seu nome garantido no livro da vida. O Espírito Santo selará você com propriedade exclusiva de Deus, e você já tem a garantia e a certeza da própria vida eterna. E Paulo conclui esse argumento dizendo: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. E não obstante a glorificação ser um fato futuro, quando Jesus voltar, já na mente e nos decretos de Deus é um fato consumado. Porque na verdade os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. Se hoje você crê no Senhor Jesus, você já pode tomar posse da vida eterna, ter a certeza de que seu nome está no livro da vida, ter a garantia de que você faz parte da família de Deus, e nada, nem ninguém, nem neste mundo, nem no porvir, poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos começar este ano de 2025 com esta garantia, com esta certeza de que Deus está no controle da nossa história, de que Deus é o autor e consumador da nossa fé, de que Ele é a razão da nossa existência, de que Ele é o nosso Criador, o nosso provedor, o nosso Redentor, o nosso Consolador. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa herança, Ele é tudo para nós. Cristo é tudo em todos. Deus abençoe sua vida.